Com a nossa cordial saudação a todos que estão nos assistindo, nós estamos iniciando mais um programa de entrevistas no Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e hoje ainda iremos enfocar as inovações da Lei 13.467, denominada a Lei da Reforma Trabalhista, e a melhor forma de aplicação dessas inovações no processo do trabalho. Bem, como nosso entrevistado de hoje, nós temos a satisfação de ter conosco, aqui nos estúdios da TV TRT, o ilustre desembargador Sércio da Silva Peçanha, o qual, por mais de 20 anos, exerceu a advocacia trabalhista e sindical, foi professor de Direito Processual do Trabalho e, desde 2013, é desembargador do nosso tribunal, o qual, por certo, com a força da sua experiência e o cabedal dos seus conhecimentos, haverá de nos facilitar na compreensão dessas inovações ditadas pela Lei da Reforma Trabalhista. Eu cumprimento o desembargador Sércio da Silva Peçanha, lhe dou as boas-vindas e lhe passo a palavra para as suas iniciais considerações. Doutor Sércio. Eu gostaria inicialmente de agradecer à Escola Judicial, na pessoa do Dr. Ronan e da desembargadora Denise Alves Horta, e ao senhor, doutor Márcio, pelo convite para debater essas questões relativas à lei que trata da reforma trabalhista. Esperamos, de alguma forma, dar uma contribuição para que possamos melhor entender esse novo dispositivo e sua aplicação no caso concreto. Doutor Sércio, a nova lei criou no artigo 793-A da CLT uma responsabilidade específica das partes por dano processual quando litigam de má-fé. E no inciso 4º desse artigo está expresso que ela considera litigante de má-fé a parte que opuser resistência injustificada ao andamento do processo, como no caso de interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório. Eu gostaria de saber do ilustre colega se essa disciplinação seria aplicável também na hipótese de embargos declaratórios procrastinatórios, sobretudo considerando que muitos entendem como sendo recursal à natureza jurídica dos embargos declaratórios. E ainda, se aplicável, haveria então a possibilidade de uma acumulação dessas penas aqui inseridas com aquelas outras previstas lá no artigo 1026 do CPC para os embargos declaratórios tidos por inadequados ou procrastinatórios. Doutor Márcio, os artigos 793A e B da CLT, eles praticamente repetem a redação dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil, que tratam da litigância de má-fé. Por sua vez, o artigo 793C, ele estipula a multa, que varia de 1 a 10%, e a indenização à parte contrária pelo prejuízo que ela sofreu, que inclui aí o pagamento dos honorários advocatícios e as despesas que ela efetuou. Essa multa, ela tem natureza administrativa, ela visa punir a parte que prejudica o andamento do processo, que diz respeito à própria função da justiça. Nesse sentido, eu entendo que essa multa, como ela tem natureza punitiva, ela não se cumula com a do 1026, que está desembargada a declaração. Ou seja, aplica-se, nesse caso, a multa prevista no artigo 1026 do Código de Processo Civil. Por outro lado, a parte final do artigo 793C, ela prevê, além da multa, uma indenização. Essa indenização, ela tem natureza reparatória. E ela, como tem natureza reparatória, ela se acumula com a multa do artigo 1026. Ou seja, no caso de embargos declaratórios considerados protelatórios, se o juiz entender que a parte efetivamente está litigando de má-fé, ele pode, além de aplicar a multa do artigo 1026, também aplicar a indenização prevista no artigo 793C, parte final da CLT. Muito bem. Doutor Sércio, a jurisprudência assentada no Colém do Tribunal Superior do Trabalho foi sempre no sentido
do não cabimento da prescrição chamada intercorrente no processo do trabalho. A lei nova, todavia, mudou esse entendimento, prevendo expressamente a sua ocorrência no prazo de 2 anos. Eu gostaria de saber do ilustre entrevistado, a partir de quando seria contado esse biênio prescricional intercorrente? E ainda, se agora, com a nova lei, seria possível ao juiz declarar de ofício a prescrição intercorrente? Essa lei ela vai trazer significativamente uma alteração no entendimento jurisprudencial trabalhista, porque até então o entendimento que prevalecia é que não se aplicava a prescrição intercorrente no processo de trabalho. Esse é o entendimento dos tribunais trabalhistas. A lei veio dizer o contrário, veio dizer que agora aplica-se sim a prescrição intercorrente no processo do trabalho. Significa que nós vamos ter, para o processo de conhecimento, o artigo 11, tratando da prescrição. Para o processo de execução, o artigo 11A, que trata da prescrição intercorrente. Essa prescrição poderá ser declarada atendendo ao requerimento da parte interessada ou mesmo de ofício pelo juiz, porque assim dispõe o novo dispositivo legal. Quanto ao prazo desse biênio que será aplicado, eu entendo que, em face do princípio da retroatividade da norma, esse biênio só pode ser contado a partir da vigência da nova lei e a contar do recebimento de intimação específica do juiz condutor do processo, para que a parte pratique um ato na execução e ela deixe transcorrer esse prazo de 2 anos sem qualquer manifestação. E aí essa prescrição, conforme já dito, ela pode ser aplicada atendendo ao requerimento e de ofício por qualquer grau de jurisdição. Doutor Cécio, uma outra questão que parece que sofreu alteração, ela diz respeito ao uso de uniformes com logomarcas de empresas ou produtos. O nosso tribunal, em recente incidente de uniformização de jurisprudência, explicitou ser devida a indenização por dano moral ao empregado quando compelido pelo empregador a usar uniforme e, nesses uniformes, estando inseridas logomarcas ou de empresas ou produtos. Eu gostaria de saber do ilustre colega se esse entendimento mudou com a lei da reforma trabalhista. Tomás, eu entendo que vai mudar sim, porque o que o tribunal entendeu do TRT é que nesse caso específico o ato ele era ilícito, ou seja, a exigência de uniforme com propaganda de terceiro pelo empregado sem autorização desse daria direito a dano moral. E o que a lei veio dizer é que esse ato é lícito, ou seja, a partir da vigência da nova lei, o empregador pode exigir que o empregado utilize o uniforme, inclusive com propagandas de empresas parceiras desse empregador. Nessa linha de entendimento, o que era ilícito, segundo o entendimento do tribunal, vai passar a ser lícito de acordo com o novo dispositivo legal. A questão, embora seja lícito, a partir da vigência da lei, considerando que a lei não pode ter efeito retroativo, os atos praticados a partir da vigência da nova lei, quer dizer, a utilização de uniforme nessas condições, ele deixa de ser ilícito e, portanto, ele não vai mais gerar dano moral. Mas os atos praticados no período anterior à lei, que terão que ser analisados com a vigência da lei que vigorava ao tempo, não tinha lei tornando esse ato lícito. Portanto, prevalece, nesse caso específico, o entendimento da súmula do Tribunal Regional da Terceira Região. Doutor Cécio, o artigo 461 da CLT, no seu caput, explicita que, sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador na mesma localidade, corresponderá salário igual, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade. A isonomia salarial na forma da equiparação. Eu gostaria de indagar do prezado colega se essa matéria mudou com a nova lei. Mudou sim. E gostaria também que o colega acrescentasse se, a partir da vigência dessa nova lei, a isonomia seria possível com paradigma, apenas com paradigma contemporâneo na função, ou se será possível também com a indicação de paradigmas remotos, naquelas chamadas equiparação por cascata. Mas mudou sim, e mudou significativamente. A primeira alteração que nós tivemos tirou a expressão mesma localidade pelo mesmo empreendimento. Ou seja, agora é necessário que a pessoa trabalhe no mesmo empreendimento. E o que é mesmo empreendimento? É mesmo estabelecimento, consertando. E o que é mesmo estabelecimento?
Mesmo estabelecimento é a agência, a filial, ou seja, aquela unidade técnica de produção. Essa é a primeira alteração. A segunda alteração é que proibiu também a discriminação em face de etnia. A terceira alteração, e essa é a mais significativa, é que passou a exigir que haja uma diferença, não pode haver a diferença de período relativo a 4 anos, ou seja, o empregado paradigma, ele tem que ter, no mínimo, um prazo de trabalho na mesma empresa inferior a 4 anos, porque se tiver mais de 4 anos prestado para o mesmo empregador, não terá direito à equiparação salarial o empregado paragonado. Ou seja, para se ter direito à equiparação salarial, é necessário que o paradigma tenha menos de 4 anos naquela empresa. E uma outra questão que foi acrescida é essa exigência de que esse paradigma seja contemporâneo do paragonado, do empregado que está pedindo equiparação. Ou seja, não se pode mais ter equiparação com paradigma remoto, a equiparação é com paradigma que seja contemporâneo do trabalho desse empregado. Uma outra alteração que também ocorreu foi de excluir o direito à equiparação salarial quando a empresa tiver plano de cargos e salários ou plano de carreira, né? E seja por norma interna ou seja com um sindicato profissional, não havendo mais necessidade de homologação no Ministério do Trabalho. Em face dessas alterações, não vejo mais possibilidade de equiparação salarial em cascata, como nós tínhamos até um tempo atrás. E uma outra alteração, se me permite, doutor Márcio, é que agora acresceu-se uma multa de 50% do limite máximo de benefícios da Previdência Social para, a 2 vezes aquele limite, né, para aplicado ao empregador quando essa discriminação decorrer de motivo sexual ou de etnia. Doutor Cécio, mudando um pouco o enfoque das questões, o artigo 507B trouxe uma inovação, facultando, diz expressamente, a empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de emprego, firmar termo anual de quitação de obrigações trabalhistas perante o sindicato da categoria profissional. Eu gostaria de saber do ilustre colega, nos aclarando sobre essa questão, se essa quitação teria um efeito quitatório geral, pleno, restrito, quitando todas as verbas do contrato de trabalho. E ainda, se seria possível, após a vigência da nova lei, ser feito um termo quitatório, nos termos do artigo, abrangendo todo o período imprescrito do contrato de trabalho. Quer dizer, uma quitação que seria efetivada, embora a partir da vigência da nova lei, mas que abrangeria 5 anos anteriores à vigência dessa própria lei. Doutor Márcio, embora a lei fale quitação anual, eu não vejo empecilho para que o empregador faça essa quitação em período superior a 1 ano. Mas essa quitação, eu não tenho entendimento que ela é ampla, geral e restrita. A quitação dá-se-á pelas parcelas especificadas nesse termo de quitação. Ou seja, quitação é por algo que está pago. Aquilo que não foi pago, não há quitação. Agora, se me permite, eu penso que esse dispositivo, embora introduzido pela nova lei, ele será de pouca utilidade. E digo isso com base em outro dispositivo que existia um tempo atrás, que foi quando promulgada a Constituição de 88, acresceram o artigo 233 no ato das disposições constitucionais transitórias, permitindo uma quitação, no caso era quinquenal, em relação ao rurícola. Esse artigo 233, ele acabou não sendo utilizado, tanto não foi utilizado que ele acabou sendo revogado por uma emenda constitucional, que foi a de 28 de 2000. E acabou, portanto, primeiro caiu pelo desuso, não fosse pelo desuso, houve revogação expressa. Esse dispositivo, embora não tenhamos bola de cristal, acreditamos que ele vai no mesmo caminho. E por que ele vai no mesmo caminho? Primeiro porque, se for verbas decisórias, a quitação tem que se dar na forma do 477. Se for em relação a verbas que são durante o contrato de trabalho, se o empregador está cumprindo as normas regularmente, para que ele vai ter necessidade de ir lá comprovar isso perante o sindicato profissional? Não há sanção nenhuma se ele não fizer. Portanto, se ele for acionado, ele comprova que está tudo ok. E, por fim, se o contrato de trabalho já extinguiu, se ele achar que é o caso, entender que é o caso, ele pode fazer uso de outro instrumento, que é hoje a chamada
a conciliação extrajudicial, celebrado com o empregado, ele pode levar para o juiz do trabalho homologar essa quitação. Me parece que ela tem uma abrangência muito maior do que é a prevista nesse dispositivo. Doutor Cécio, o artigo 611-A da Lei da Reforma Trabalhista traz a norma mais controvertida desse dispositivo legal, ao explicitar a prevalência do acordado ou convencionado com a categoria, entre a categoria econômica e a profissional, sobre o que esteja legislado. Então, é a prevalência do convencionado ou acordado sobre o legislado. Todavia, essa norma que veio e é enxergada pelos estudiosos da mesma, apenas sob esse enfoque, ela trouxe, no artigo 611-B, exceções, nas quais, ao contrário, o que vai prevalecer é o legislado sobre o convencionado. E ela enumera, então, as várias hipóteses aqui no artigo 611-B, em que o legislado vai prevalecer sobre o convencionado. E nos traz, por exemplo, que a observância do salário mínimo, que o trabalho extraordinário terá no mínimo adicional de 50%, que o trabalho noturno terá uma remuneração maior do que o diurno, e que os dias de férias não poderão ser eliminados, que a licença maternidade não poderá ser ultrapassada na sua duração mínima de 120 dias. Eu gostaria de saber do ilustre colega se, numa convenção coletiva de trabalho ou num acordo coletivo de trabalho, a despeito dessas exceções inseridas no artigo 611-B, ainda assim for ajustado uma disciplinação que ultrapassa esse limite, dando mais força ao convencionado sobre o legislado nessas matérias dessas exceções. Se, nesse caso, seria possível, na reclamatória trabalhista, o juiz não aplicar essa norma coletiva, ou se seria necessário sempre, para se tirar do mundo jurídico essa norma coletiva que está infringindo essas exceções do artigo 611-A, se seria necessário o uso de uma ação anulatória perante a seção de dissídios coletivos do tribunal. Tomás, eu particularmente, respeitando evidentemente as posições de título contrário, eu continuo entendendo que aquele inciso 26 do artigo 7º da Constituição Federal, que trata do reconhecimento dos acordos de convenções coletivas de trabalho, eles devem ser interpretados em consonância com o caput do dispositivo, que assegura, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, dentre outros, direitos que visam a melhoria de sua condição social. Ou seja, é esse o norte, visando a melhoria da sua condição social. Portanto, esses dispositivos que estão no 611-B, eu entendo que eles são de natureza exemplificativa, porque se tiver um outro dispositivo que ofenda, deverá sim ser interpretado. Portanto, o artigo deve ser interpretado em consonância, inclusive, com o artigo 611-A também da CLT. Né? É essa a interpretação que faço desse dispositivo. Quanto à aplicabilidade em ações individuais, em ação anulatória, eu tenho que a questão da nulidade da cláusula convencional, ela pode ser discutida numa reclamação individual, cuja competência originária é da vara do juiz do trabalho da primeira instância, mas nesse caso, a decisão que declarar a nulidade, a sua aplicabilidade fica restrita às partes litigantes, ou seja, reclamante e reclamado especificamente. Mas pode também essa mesma cláusula ser objeto de ação anulatória, cuja competência para julgamento, se tratando de cláusula normativa, cuja abrangência está dentro da jurisdição de um mesmo tribunal, a competência para julgamento é desse Tribunal Regional do Trabalho. Se a abrangência extrapolar a jurisdição de um tribunal, a competência será do Tribunal Superior do Trabalho. A única exceção que nós temos essa regra, na hipótese do instrumento normativo abranger a jurisdição do TRT de Campinas e de São Paulo, porque neste caso a competência para julgamento será do TRT de São Paulo em face da lei que criou o TRT de Campinas, assim dispôs, que em tratando de dissídio coletivo a competência seria do TRT de São Paulo e que entenda aqui também é aplicável no caso da cláusula anulatória. E essa ação anulatória, como todos sabem, ela será julgada pela seção de dissídio coletivo do Tribunal Regional do Trabalho a quem couber o julgamento. Perfeito. Doutor Cécio, o artigo 652, a letra F,
com as inovações da Lei da Reforma Trabalhista, trouxe a seguinte disciplinação. Compete às varas do trabalho decidir quanto à homologação de acordo extrajudicial em matéria de competência da Justiça do Trabalho. Eu gostaria de saber do ilustre colega se essa disposição poderia ser aplicada a um ajuste envolvendo parcelas devidas anteriormente à vigência dessa nova lei. Esse artigo 652F, ele foi introduzido em função dos artigos também 855, C, D e E, que foi acrescido pela reforma trabalhista, que trata daqueles acordos de conciliação, acordos extrajudiciais, que vão ser homologados pelo juiz do trabalho, e que nos referimos há um tempo atrás numa pergunta anterior. Esse acordo, esse dispositivo, na verdade, contrato da competência, e voltando ao 855, eles vieram com o intuito de evitar reclamações trabalhistas, ou seja, naquelas hipóteses em que o empregado e o empregador chegam a um consenso extrajudicialmente sobre o que é devido, eles poderão sim celebrar um acordo extrajudicial e levar para a homologação do Justiça do Trabalho. A lei, porém, portanto, ela coloca algumas condições. A primeira é que as partes estejam representadas por advogados distintos. A segunda questão que se põe é que não se trata simplesmente de apresentar a petição e o juiz vai homologar. O juiz irá homologar se ele entender que é o caso. Por quê? Porque a própria lei fala que ele analisará o acordo e proferirá a sentença. Ou seja, ele, ao decidir, ele vai basear-se no seu livre convencimento. Se ele constatar que há nesse acordo ilegalidade ou vício de vontade, ele poderá deixar, evidentemente fundamentando, de homologar esse acordo. Como também se entender que o acordo preenche os requisitos legais, que não há nenhum vício de vontade, ele poderá homologá-lo, inclusive se entender que há alguma dificuldade no acordo, algum problema legal, ele homologá-lo inclusive parcialmente, ou seja, poderá homologá-lo totalmente ou parcialmente. Doutor Cécio, agora uma matéria que, na verdade, ela vai estar presente em todas as demandas em curso e aquelas novas que irão surgir em razão da Lei da Reforma Trabalhista. E isso porque, no artigo 791-A, a Lei da Reforma Trabalhista criou disposição no sentido de que, ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre um mínimo de 5% e um máximo de 15%, sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa. Vê-se, pois, que a sucumbência é que é o norte da aplicação do débito de honorários na lide trabalhista, e que ela alcançará essa sucumbência e gerará o débito de honorários tanto para empregado como empregador. Acontece que, no momento em que a lei entrar em vigor, nós teremos processos em que a ação estará apenas proposta a inicial pertinente àquela ação. Nós teremos outros processos em que já terão sido contestados os pedidos da inicial. Nós teremos processos que estarão em tramitação na sua instrução e outros até sentenciados. Então, vem a dúvida sobre a incidência desses honorários, em que momento, a partir de que momento processual esses honorários serão devidos. Eu gostaria, pois, de saber se seria possível a incidência de honorários nas causas ajuizadas antes da nova lei, ou se os honorários só seriam devidos naquelas causas que fossem ajuizadas a partir da vigência da nova lei. Tomás, essa é uma questão realmente muito polêmica, porque tem duas correntes que tratam dessa questão. Uma primeira, que vou elencar daqui a pouco, que trata o seguinte: ela vigoraria a partir da sentença. Outra seria, ou seja, só aplicaria a lei para os contratos novos, para as ações novas. Em função de quê? A primeira questão é a seguinte: esse instituto, os honorários de advocados sucumbenciais, eles não existiam no processo trabalhista. Só existiam quando a parte tivesse tido por sindicato. Não é essa a situação aqui, que se trata de honorários sucumbenciais. Pois bem, como se trata de instituto novo,
A questão é, eles se aplicariam aos processos que estão em curso ou somente aos processos ajuizados a partir da ação? Para isso é necessário definir qual que é a natureza desses honorários advocatícios comerciais. É de natureza processual ou de natureza material, de direito material? O Superior Tribunal de Justiça, ele acabou, quando teve a alteração do Código de Processo Civil, adotando a teoria do Calamandrei. Qual seja, há determinados institutos que são de direito material, outros de direito processual e tem outros que têm características de direito material e de direito processual. É o caso dos honorários advocatícios sucumbenciais. Eles teriam de natureza processual porque nascem com a sentença. A sentença é que, quando reconhece o direito da parte, ela condena a parte contrária em honorários sucumbenciais. Por outro lado, há também dispositivos que asseguram natureza material. Em função de quê? Porque esses honorários eles não têm natureza reparatória, mas natureza remuneratória. Ele visa retribuir ao advogado pelo serviço prestado, ou seja, visa um pagamento. Portanto, ele constitui direito do advogado. Com esse entendimento, o STJ tem entendido que esses honorários, eles nascem com a sentença. Portanto, se a sentença for prolatada na vigência da nova lei, ainda que a ação tenha sido ajuizada antes, período anterior, seriam devidos honorários advocatícios sucumbenciais. Particularmente, penso um pouco diferente. Embora reconheça a natureza híbrida do Instituto, né, penso que o Instituto é novo no processo trabalhista. E exatamente por ser novo, a parte não pode ser surpreendida no curso do processo com uma condenação de algo que ela não estava esperando. Então, quando a parte ingressou com a ação trabalhista, ela sabia que se ela perdesse, ela não seria condenada em honorário advocatício. Da mesma forma, a parte que se defendeu, ela sabia que se ela fosse condenada, não havia condenação em honorários advocatícios. E aqui, usando de forma analógica a teoria de Calamandrei, né, da teoria dos jogos, né, a parte tem que conhecer as regras do jogo quando começa o jogo. Mas ela não pode ser surpreendida com a decisão no curso desse processo, ou seja, ela tem que imaginar tudo que vai acontecer. E o Código de Processo Civil novo, no artigo 10, ele impede que haja decisão surpresa no processo. Por isso que eu entendo que, se tratando de instituto novo no processo de trabalho, só seriam devidos honorários advocatícios sucumbenciais para as ações ajuizadas após a vigência da lei, ou seja, a partir de 11 de setembro de 2017. Se me permite ainda, doutor Márcio, ainda acho que tem um outro complicador em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais. Porque nós temos um dispositivo no Código de Processo Civil, que continua em vigor, que é o 833, salvo melhor juízo, que diz no inciso 4º que não se pode penhorar salário para pagamento de dívida. A única exceção que se tem lá no parágrafo 2º, pode penhorar desde que exceda 50 salários mínimos mensais. Pois bem, o que nós vamos ter no caso específico da reclamação trabalhista? Imagine uma reclamação que nem tem pedido de justiça gratuita. Se o empregador for condenado, nas verbas pleiteadas pelo empregado, haverá honorário de sucumbência. Da mesma forma, se o empregado perdeu a ação, ele será condenado ao honorário de sucumbência. Quando vai para a execução, vai penhorar o salário do empregado ou do empregador? Não pode, porque diz a lei que não pode ser penhorado. Então, em execução, se aplicado o entendimento majoritário que hoje predomina, não poderá ser penhorado o salário. Voltando agora para uma ação em que o empregado teve êxito parcial, ele será condenado em honorário advocatício para o empregador e o empregador será condenado em honorário na parte que o empregado ganhou. A lei diz que pode descontar do crédito do empregado os honorários advocatícios devido ao advogado do empregador. Tenho para mim que pode ser descontado sim, a lei diz assim, mas tem que ser conjugado esse dispositivo com o 833, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, ou seja, há de se respeitar aquele limite de 50, o que exceder 50 salários mínimos. Porque se o empregado não tiver crédito e for para execução, não vai poder piorar o salário até o limite de 50 salários mínimos. Essa é uma questão realmente controversa e que penso que ainda dará muita discussão para frente. Realmente. Bom, mas como o nosso tempo já está se escoando, eu, sem outras delongas, vou retornar a palavra ao nosso entrevistado para as suas finais considerações. Doutor Sérgio. Eu gostaria, mais uma vez, Tomás, de agradecer pelo convite e esperando, de alguma forma, ter dado alguma contribuição
para podermos entender um pouco melhor essa nova lei. Bem, nós estamos chegando ao fim do nosso programa de entrevistas de hoje. Eu gostaria de agradecer penhoradamente ao desembargador Sércio da Silva Peçanha, o qual, com o cabedal dos seus conhecimentos, bem nos facilitou na compreensão de muitas matérias controvertidas emergentes da Lei da Reforma Trabalhista. Mas eu gostaria de agradecer, sobretudo, a você, pelo prestígio da sua audiência, prometendo voltar em breve com um novo programa de entrevistas no Tribunal Regional do Trabalho das Minas Gerais. Até lá.